professor é ter essa alegria que a gente está tendo agora, com os alunos produzindo, com os alunos lendo melhor, com os alunos produzindo melhor também, com os alunos incentivados a fazer alguma coisa melhor que antes. O mais gratificante de ser professor é a gente chegar no produto final de um trabalho desse e ver que o trabalho da gente valeu a pena, que houve transformação, houve mudança e aquisição de conhecimento por parte dos alunos. Por trás de cada aluno tem uma problemática, então ele transpõe para o papel a problemática dele, ele coloca no papel e a gente começa a observar qual é a realidade de cada aluno. Então, quando eu consigo me colocar nesse papel de que eu vou fazer um bom trabalho, a partir do momento em que eu me aproximo, que eu conheço meu aluno, que eu sei as habilidades dele, ele começa a produzir. O projeto foi idealizado porque nós percebemos a dificuldade dos alunos em relação à leitura e à escrita. Nós vimos que eram difíceis para eles determinados textos. E pegando a literatura de cordel, que é uma leitura fácil e até divertida de ler, a gente fez com que essa hora da leitura se tornasse uma coisa prazerosa para eles. Hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente do que vocês costumam ver. Hoje eu vou apresentar para vocês a literatura de cordel. Primeiro eles tinham que entender o que era literatura de cordel. Fomos lá atrás, a parte de pesquisas, trazendo os autores principais, os mais famosos. Houve um momento em que a literatura era tão rica e muitas vezes representada por pessoas iletradas, que não sabiam ler e nem escrever, mas colocavam o seu pensamento, colocavam sua crítica, colocavam toda a sua opinião nos causos que eles contavam. Nós apresentamos os vídeos do que é literatura, levamos vídeos para a sala de aula. E focamos num autor, né, que é bastante conhecido aqui da gente, né, do nordestino, que é o Patativa do Assaré, porque ele é um dos maiores cordelistas que nós temos aqui, com muitos exemplares, certo? Aí nós mostramos a vida do Patativa também para os alunos, né? Vida e obras dele também. Colocamos para eles assistirem também cordéis. O vídeo falava sobre o quê? O que vocês puderam observar? Sobre como se faz cordel. E como é que se faz cordel, Ruth? Com rimas, estrofes, versos. E depois dessa introdução, que era apresentar a literatura de cordel para eles, a gente começou a mostrar o folheto, né? O cordelzinho mesmo, o folheto para eles. Eles começaram a ler, se interessaram e começaram a trazer outros e mostrar outros. E também eles liam muito internet. Às vezes eles nem traziam cordel, mas se marteu lia, ou então traziam mesmo no celular. Quem promove um bom forró, seja em cidade ou sertão, não cria um borogodó para animar o povão. E depois dessa leitura, a gente começou a trabalhar a escrita. Dentro da escrita, aí a gente tinha todo aquele conjunto que poderíamos trabalhar com eles, que era em relação às rimas, às estrofes, os versos. Trabalhando desde o início a rima com eles, a gente fazia um joguinho de palavras para eles entenderem o que era rima. Então a gente deu uma lista para que eles colocassem uma outra palavra que rimasse com a primeira. E assim foi nessa brincadeira. Eu queria daí que vocês respondessem, pensassem rapidamente, uma palavra que rime com luz. Seduz? Gostei, seduz. E com alegria? Calmaria. Calmaria? Então a gente tinha que mostrar essa parte gramatical também para eles. Um cordel tinha que ter 6 versos, tinha que ter 12 estrofes, né? A estrofe anterior estava na forma AB, AB. Dentro dessa fórmula que a gente usou, Vitória, como é que está o seu cordel? O nome do cordel é O Povo Sem Patativa.
Quem conhece Patativa, o poeta popular, sabe que é lenda viva na memória secular. Patativa, então, vai rimar com viva. Então, A. Popular vai rimar com secular, B. Eles começaram a fazer as suas próprias produções. Ficar pensando nas rimas, pensando nas frases de cada verso. Quais seriam os temas que vocês gostariam de ser abordados? Patativa da Saré. Qual seria o teu tema, Davi? Amizade. Isso era um processo de aulas, não era uma aula que eles conseguiam fazer. Numa aula a gente conseguia fazer uma estrofe, o aluno conseguia fazer uma estrofe. Mostrava pra gente, a gente via se estavam todos rimando, a ortografia do aluno, corrigíamos se a palavra estava sendo devidamente usada no cordel, voltava pro aluno e ele reescrevia, né? E assim continuava até a gente ver que eles tinham completado o cordel de 12 estrofes. Vou contar uma história muito legal. São Francisco de Assis, uma escola especial. Aí você já fez 2 versos, quer dizer, aqui tudo é numa linha e aqui tudo em outra linha. Depois dessa fase de reescrita do cordel deles, quando o cordel já estava pronto, nós tínhamos que mostrar para eles como era feita a capa do cordel. Aí nós fizemos a pesquisa novamente, mostrando para eles em vídeos como era feita a xilogravura. Nos vídeos mostravam, né, que era a figura talhada na madeira, que eles tinham que usar objetos pontiagudos, né, para estar talhando aquele desenho na madeira, depois era passado a tinta e era colocado numa folha como se fosse um carimbo. A gente não pode trazer material pontiagudo para a escola. E não tinha tabinha suficiente de MDF para todo mundo. Aliás, não tinha de jeito nenhum. Então, qual foi a alternativa? A nossa alternativa foi isopor. Bandejinha de isopor com um lápis ou uma caneta que não fosse com a ponta muito fina, que era para ir fazendo o desenho, riscando bem fundo, depois colocar tinta para fazer tipo um carimbo e colocar como xilogravura. E agora eu vou distribuir material para vocês irem treinando e sem esquecer que vocês vão desenhar espelhado, ou seja, um desenho ao contrário e de acordo com o tema de vocês. Aí depois do cordel estar feito, né, nosso trabalho está quase chegando na etapa final. Aí a gente aproveitou que nós estávamos falando sobre a cultura nordestina e pegamos um gancho aí, tentando mostrar autores, né, músicos. Com isso, nós também tivemos assim, uma valorização muito grande em relação à comunidade mesmo, porque na nossa comunidade, aqui no bairro onde nós estamos, aqui mesmo nós conseguimos trazer até para eles conhecerem repentistas, né? Que o repentista também, de certa forma, é um cordelista porque ele canta as músicas do cordel e vice-versa, né? E trouxemos repentistas, trouxemos cordelistas também que nós temos aqui no bairro, pessoas comuns que estavam do lado deles fazendo esse tipo de literatura. E a gente teve a ajuda de um em especial, né? Que foi o Lucarocas, que veio aqui na escola mostrando como fazer com que o aluno fizesse um cordel. Mostrando todas as etapas, desde as rimazinhas até os versos da estrofe. Ele deu uma aula para os professores e ele deu aquele apoio para a gente também, fornecendo folhetos deles mesmo, para a gente estar trabalhando em sala de aula. A gente teve todo esse apoio desse cordelista. A gente percebe que quando a gente faz um trabalho com o professor e esse professor consegue fazer um bom trabalho com o aluno, ele vai descobrir, né? O professor descobre que cada aluno tem um certo talento. E a gente percebe que eles têm uma criatividade enorme, porque na realidade eles já trazem a vivência do seu dia a dia e conseguem colocar na literatura de cordel como panorama da sua vida diária, do seu cotidiano. E eles conseguem escrever muitas vezes a própria história ou resgatar histórias de outras vivências que ele tem. Aí às vezes ele se torna personagem de uma história real, de uma história viva. E quando ele consegue isso, a autoestima aumenta, né? Melhora a sua participação de leitura, a sua participação na escola. E aí a nossa responsabilidade é muito grande em temos que mostrar a importância desse cordel na vida do cidadão, na vida da criança, na vida do jovem. O nosso rei do Baião
Em 13 de dezembro nasceu, filho de Dona Santana, em Pernambuco cresceu. Na matriz de Exu, o batizado aconteceu. A gente avaliou os cordéis e os melhores cordéis a gente apresentou na culminância. Muitos brincaram com os colegas, outros fizeram a respeito da escola, outros fizeram falando sobre violência, falando sobre droga, falando sobre família. E nessa culminância eles mostram tudo que eles aprenderam, tanto em relação à literatura de cordel, como em relação à cultura nordestina. Numa madrugada dessas, a mulher de seu Lunga tem um mal-estar e gemendo acorda o marido. Lunguinha, tá me dando uma coisa aqui. Receba. Mas Lunga é uma coisa ruim. Jogue fora, meu, deixa eu dormir. Era um orgulho quando a gente via o aluno na frente lá, pegando o seu cordelzinho e lendo para a sala toda, não é? Coisas que a gente não conseguia fazer nem com a leitura normal em sala de aula, e eles tinham orgulho de mostrar para os colegas e para os professores que eles conseguiam fazer aquela produção dentro da estrutura que nós conseguimos passar para eles, né, também. E a gente percebeu que com isso abriu assim um leque de leitura para eles. O garoto Felipe é muito inteligente, querendo sempre saber das coisas e refrescar a sua mente. Senta no fundo da sala e conversa com muita gente. Vou falar do menino Zoinho, que mora perto do Florival. Com certeza eu digo, com a Gleiciane passa mal. A partir do cordel eu percebi que a gente já começava a ver os alunos se interessando por outros tipos de leitura, por outros tipos de livro, né? A gente percebia que eles iam mais na biblioteca para pegar, para ler, coisas que antes a gente não conseguia ver. A gente via o menino sentado na mesa, na mesinha dele, tentando fazer rimas, tentando escrever, tentando terminar aquela produção dele. Quer dizer, já era uma coisa que estava dando prazer ao aluno, né? Primeiramente, várias pessoas viam que as minhas letras sempre saíam meio quadriculadas, assim. O meu era completamente, a pessoa entendia uma outra letra, O talvez, por causa que eu não escrevia direito realmente. A minha leitura também era muito ruim. Pode perguntar agora para a professora Marta, minha professora de português. Ela me elogia muito nas aulas. Eu leio muito bem, sou um ótimo leitor para ela. Antes do projeto, é como eu digo, a gente era cega, né? Depois do projeto, aí a pessoa começou a enxergar a leitura, ver os acontecimentos daquele pequeno livrozinho, daquelas prosas, daqueles versos, interagindo, né, com a alegria e tudo. Que faz a gente sorrir, né? Afinal, ele faz a gente sorrir, né? Só contra os dramas e contra as alegrias da vida, né? O cordel é isso. Eu acredito que teve um reflexo na escola e na comunidade também, porque nossos alunos são todos da nossa comunidade, né? Então a gente teve um reflexo, sim, um reflexo bastante positivo em relação até à cultura nordestina, de estar valorizando essa cultura nordestina. De leitura e escrita aqui no meu 5º ano. Então estava pensando na possibilidade de uma ação em que resgatasse esses alunos para que entrassem no nível das outras crianças. Então eu enxerguei nesse gênero uma possibilidade de aliar o útil ao agradável, que as crianças hoje em dia têm muita facilidade com o uso de informática e também a fotonovela propicia aos alunos a quantidade maior de lidar com vários tipos de textos. Crianças, alguém aqui já ouviu falar em fotonovela? Olha, eu vou dar razão para vocês, porque vocês são novinhos, e a fotonovela é um gênero que existe no Brasil há muito tempo, mas hoje em dia quase não se usa mais. Por quê? Porque hoje os filmes, as novelas produzidas pela TV, elas quase que desapareceram com esse gênero textual. O primeiro passo foi realmente avaliar o nível da turma, fazer uma análise quantitativa dos alunos que estavam com dificuldade de leitura escrita, para assim traçar os objetivos.
Muito antigamente, ela era produzida semanalmente. Então, principalmente as meninas, né? Elas ficavam a semana toda esperando chegar o outro capítulo para ler. Para vocês entenderem bem, é como se fosse realmente uma história em quadrinhos. Só que os personagens não são desenho animado, são pessoas. O segundo passo, então, é fazer com que os alunos conseguissem compreender o que é um gênero na fotonovela. Como eu disse, é um gênero que não se usa muito atualmente, então eles não têm acesso a esse tipo de informação. Então o segundo passo foi realmente conceitual e mostrar algumas para eles. Agora nós vamos ouvir uma leitura de um texto feito pelo nosso colega João Pedro, que vai falar sobre o que é fotonovela e suas características. Vamos ouvir então? Fotonovelas são novelas em quadrinhos que utilizam no lugar de desenhos fotografias de forma a contar sequencialmente uma história. No Brasil, as fotonovelas tiveram um mercado cativo por mais de 25 anos, entre os anos de 1950 e 70, representando a ideia de uma imprensa popular feminina com milhões de leitores de histórica, publicada em revista com grande circulação nacional. Após a apreciação das crianças e conhecimento do gênero, eu propus às crianças que dividissem a sala em 3 grupos e cada grupo iria produzir uma fotonovela. Então nós iniciamos com uma discussão com os componentes do grupo. Nessa discussão, eles iriam determinar o ambiente, o tempo, o espaço em que a fotonovela ocorreria, bem como também a escolha do tema para a produção dos textos. Que tema, que assunto que vocês achariam legal fazer uma fotonovela? Quem tem alguma sugestão aí? O menino perdido na floresta. Minha ideia é que num dia de domingo a família desse menino saía para fazer um piquenique, um acampamento na floresta. O menino saiu de casa para buscar lenha, para colocar na fogueira e se perdeu. Só que depois você colocar assim, se perdeu como? Como que ele se perdeu? Ele caiu no buraco? Vamos colocar assim, que ele caiu no buraco no escuro, ok? Eu tive uma ideia de que nosso tema podia ser a educação da escola. Sim, vocês topam? Sim. A gente podia mudar os nomes na novela, sim ou não? Sim. Qual nome seria o seu? Diego. Cezinho. Juninho. Agora é a vez de vocês, então. E aí? Alguém aqui já pensou alguma coisa assim no trabalho de vocês? Eu e a Fernanda tava pensando valor sobre da amizade. A gente poderia fazer porque a gente poderia falar sobre o valor que a amizade tem para cada um. Você acha que vai dar um texto de teatro? É um tema bom. Você acha que dá um texto de teatro legal? Não sei, eu acho que sim. Todo mundo concorda? Não. Eu acho melhor se a gente poderia fazer a festa dos brinquedos. Cada um seu personagem. Podia, tipo assim, ter uma bruxa que ela queria destruir o mundo, ia ser legal. Mas as fadas e o resto das princesas poderiam tentar salvar o mundo. Beleza. Então vocês já definiram então os personagens de vocês, já anotaram todos? Sim. Para não esquecer, tem que anotar os personagens. É interessantíssima a história de vocês. Como será o título dela? Festa dos brinquedos. O título também está na ponta de vocês. Então definiram já os personagens, o ambiente definido. Quantos ambientes serão? Eu aproveitei também esse processo para trabalhar diálogo com as crianças, com produção de textos de gênero discursivo, usando o discurso direto e o discurso indireto. Aproveitei para também realçar o uso da pontuação que é usado no diálogo. Então, gente, a gente tem que lembrar o seguinte: por se tratar de um texto teatral, a gente tem que ter cuidado com a pontuação. Quando nós queremos representar a fala de um personagem, nós temos que usar travessão, 2 pontos, interrogação, exclamação adequadamente. Tudo bem? Depois, então, de escolhido já o assunto, o tema, o ambiente, o espaço em que a narrativa acontece, os alunos foram convidados a escrever a história deles de acordo com o que eles combinaram entre si nos grupos. Luísa, o texto de vocês está muito bom, tá bom? Ele tem coerência, tem coesão, porém tem algumas palavrinhas que estão escritas de maneira errada. Então eu peguei todas essas palavras que estão escritas erradas e grifei aqui, como você pode observar, e aí eu trouxe o dicionário. Eu quero que você procure essas palavras e faça as devidas correções, tudo bem?
eu tive que fazer diversas interferências em relação ao uso da língua portuguesa. Eu atendi aluno por aluno nos grupos e grifei as palavras que estavam erradas e levei para a sala de aula o dicionário para que eles mesmos pudessem fazer a correção ortográfica. Aqui você usou mais, mas como é uma conjunção, você não pode usar o mais aqui. O mais seria no quadro de somar, né? Mas aqui você quer fazer alguma coisa para contrariar duas frases. Então aqui você tem que usar o mas, M-A-S, e dá a ideia de contrariedade em duas frases que você colocou. Após a correção ortográfica e o término da produção dos textos, os alunos foram orientados à criação do cenário, à caracterização dos personagens e também à criação do figurino. Geralmente, bruxa usa preto, né? Normalmente, assim, as cores mais escuras. Aí eu pensei assim, já que tem que ser tom escuro, eu escolhi um preto e um roxo. Aí eu pensei assim, tipo, quando eu assisto desenho lá em casa, eu já imaginei, falei assim, eu tenho que ser um pouco assim, má. Não posso ser, assim, normal, igual eu sou, não. Tem que ser mais diferente, assim, tipo assim, brava. Definido o cenário, figurino e personagens, a próxima etapa do projeto foi tirar as fotos para a produção da fotonovela. Nessa etapa, os alunos simularam uma peça teatral e cena por cena foi tirada a foto para que mais tarde nós pudéssemos inserir os textos a essas fotos. Nessa etapa do projeto, foi a etapa que eu percebi que os alunos mais gostaram. Eu percebi também que houve um grande desenvolvimento, principalmente nos alunos que eram mais recatados, e com isso a gente pôde perceber que eles começaram a melhorar a postura de fala e escrita. Quando ele entregou o texto para mim, eu fiquei assim, muito empolgada. Eu cheguei em casa, eu estava lendo, aí eu percebi assim que eu não era muito boa em fazer pontuação, né? Eu aprendi bastante com o texto que eu ensaiei, com a pontuação que tinha nele. Agora eu os trouxe aqui nos laboratórios de informática que nós vamos realizar as duas etapas finais do nosso projeto. A primeira atividade, eu retirei do YouTube o vídeo de uma fotonovela criada por alunos de uma escola. E a segunda atividade, vocês vão assumir os computadores e vão inserir o texto nas fotos que nós tiramos na etapa anterior. Nesse ponto, as crianças usaram os balões que indicam fala, pensamento dos personagens e inseriram neles a fala que eles criaram na sala de aula. Então, o primeiro passo aqui, você vai inserir a foto no slide. Então, vamos lá, inserir, figura do arquivo, isso. Agora, você vai lá na pasta que você salvou as fotos, clica na primeira imagem, clica em abrir. Bom, o produto final esperado com esse projeto foi exatamente a produção de uma na sala de aula. Então, o próximo passo, após eles inserirem o texto, as imagens, nós elaboramos aqui na escola 3 fotonovelas com a turma, em que foi encadernado e deixado um exemplar na escola e cada aluno quis também levar o seu para casa. E assim, desenvolve a criatividade deles, né? Porque eles estão ali, eles têm que decorar texto para poder fazer o teatro, criam, produzem o próprio texto, né? Então eles mesmos estão construindo o conhecimento, né? A gente pratica mais a leitura e a escrita, que antes eu tinha várias dificuldades, né, no texto, quando tinha aula de produção de texto, eu sempre tinha uns erros de português na vírgula, ponto, ponto de interrogação, e com isso eu já estou evoluindo mais, né, sabendo onde colocar cada pontuação. A avaliação eu fiz de forma processual, como um todo. A cada momento, a cada atividade realizada, os alunos estavam sendo avaliados. Eu percebi então que esse projeto ele foi capaz de dar conta aos problemas com a leitura e escrita que eu percebi que estava acontecendo na minha sala. Hoje, os meus alunos escrevem e leem cada vez melhor.